Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor nesse lindo dia, nesse feriado. Se você está em casa, aproveita com a sua família, passe um tempo junto, faça alguma coisa que venha a gerar algumas lembranças, algumas memórias afetivas que vão fazer diferença na sua vida e na sua família também. Aproveite esse tempo. E também aproveite esse devocional. Nós estamos fazendo devocional da Bíblia completa em um ano. Eu sou o pastor Emerson Soares, estamos aqui para poder trabalhar, seguir nesse caminho. Hoje nós vamos terminar o segundo Reis. E para mim é uma das histórias mais bonitas de relacionamento com Deus, que foi provada por Josias. É muito importante nós reconhecermos essas experiências para que nós possamos replicar em nossa vida. Porque o erro dos outros serve para nos mostrar o que nós não devemos fazer, mas o acerto de outras pessoas, ela deve ser a maior professora ou o maior professor para nós, o acerto das outras pessoas. E que nós possamos evoluir. A partir do acerto de um, eu cometo os meus acertos, depois outra pessoa sobre os meus acertos vão cometer outros acertos e assim vai evoluindo, o relacionamento com Deus vai crescendo. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento, agradecer a Deus por esse momento e consagrar o Senhor. Vamos fazer assim? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, muito obrigado por esta manhã, obrigado a Deus por esse dia, por esse feriado que o Senhor nos concedeu para passarmos juntos com a nossa família. Muito obrigado a Deus, obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, obrigado a Deus pelo sustento, obrigado, ó Pai, pela segurança, obrigado pela família, louvado seja o teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos e consagramos esse momento para que seja feita a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse devocional tem o objetivo de trabalhar o nosso espiritual para que a cada dia nós vejamos a mão de Deus e sintamos a presença de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. Bem, vamos começar então. Capítulo 23 de 2 Reis. Como já disse, essa história de Josias para mim é inspiradora, muito inspiradora, porque ele rompe com laços do passado, ele rompe com atitudes que tinham sido tomadas por reis do passado e promove uma aliança, um relacionamento com Deus. E Deus honra isso, honra de uma forma maravilhosa. Diz assim o versículo 1. Eu vou ler muitos versículos aqui porque eu não queria perder nada desse momento da vida de Josias. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Bem, no texto anterior, nós vimos que ele achou, o sacerdote achou o livro da lei e ele passa então para o rei faz ali uma aliança, ele se arrepende e ele renova a aliança com Deus. A partir daí, algumas atitudes são tomadas e uma dessas foi reunir todas as autoridades de Jerusalém. Todas as pessoas que tinham liderança, que promoviam liderança sobre alguém, foram convocados para poder ouvir a respeito do livro desta lei. Nós também devemos fazer isso. Por exemplo, os pastores precisam tratar muito bem da sua liderança, ensinar a sua liderança para que eles possam liderar a outros. É impossível o pastor tratar de todas as ovelhas, principalmente quando a igreja começa a crescer. Então, seguindo lá em Filipenses, nós entendemos que precisamos crescer, levar a nossa liderança a ter uma experiência, Efésios 4, 13, 12, 13. Levar a nossa liderança a ter uma experiência com Deus para que eles possam levar também os seus liderados. E assim, dar continuidade ao próprio conselho que Jetro tinha dado a Moisés. Moisés se assentava lá e julgava todo o povo. No final das contas, tanto o povo quanto ele ficavam muito cansados, porque era uma pessoa só para lidar com pelo menos cerca de 1 milhão de pessoas. Foram cerca de 600 homens que saíram lá do Egito, mas não contavam mulheres, crianças, idosos. Então acredita-se que tivesse algo em torno de 1 milhão. Há quem acredite que tivesse 2 milhões, porque o judeu ele não tinha poucos filhos, tinha muitos filhos.
provavelmente muitas crianças, né? Naquele momento. Mas enfim, ele reúne então, o rei Josias reúne toda a liderança para que pudesse ouvir a palavra que ele também tinha ouvido. Verso 2: Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá e todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Aqui nós vemos não somente os líderes, como também os menores, os liderados. Então, não somente os líderes, através da ordem dos seus líderes, obviamente, os pequenos também, os menores, ou seja, aqueles que não tinham nenhum cargo de liderança, eles foram levados também para adorar a Deus. Então, assim como os reis anteriores, eles fizeram o povo pecar, Josias estava fazendo o povo obedecer a Deus, do maior ao menor. Verso 3: O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor, e fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a estabelecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Bem, essa coluna real, normalmente eram duas colunas que o rei se colocava no meio, e ali ele dava as ordens, e ali ele promulgava as leis mais importantes. Ele tomava as decisões exatamente naquele lugar. Então, o que fosse dito quando ele estivesse naquele lugar era algo que o povo tinha que ter muita atenção. Assim como Jesus fazia também, né? Jesus usava o termo em verdade vos digo. Ele se colocava entre as colunas da verdade para poder falar algo importante. Então, sempre que você lê no Novo Testamento, Jesus falando em verdade vos digo, acredite, vem um ensinamento muito especial para as nossas vidas. Todos os ensinamentos de Jesus são importantes, mas esses tinham um alcance maior, uma abrangência maior. Verso número 4. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora da cidade, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Enfim, ele não somente disse que tinha uma aliança, mas ele cumpriu a aliança. Ou seja, todos os pecados cometidos anteriormente pelos reis antecessores, os postes, os altares e tudo que tinha sido erguido para honrar ou que fizesse lembrar os deuses pagãos, ele mandou derrubar. Ou seja, tudo aquilo que fazia lembrar, toda a aparência do mal. O apóstolo Paulo diz, né, apartai-vos de toda a aparência do mal. Foi exatamente o que ele fez. Obviamente que Paulo veio anos depois, né? Isso aqui acontece em torno de 600 anos antes de Jesus. E Paulo, obviamente, veio depois de Jesus. Mas, enfim, ele queimou tudo aquilo que fizesse lembrar os deuses pagãos. Sabe quando um ente querido nosso falece e você mantém aquela foto lá em cima da penteadeira, da prateleira, da mesa? Pois é, sempre que você lembra, olha para a foto daquela pessoa, vem a dor da saudade. Não estou falando que você deve se desfazer. Guarda a foto, até que o seu coração esteja curado. Porque enquanto você fica olhando para aquela foto, você fica lembrando daquela pessoa e a ferida permanece. Pega aquela foto, coloque num lugar guardado. E quando você tiver muita saudade, vá lá e olhe. Mas não olhe com frequência, senão a ferida vai ficar aberta. Daqui a pouco, quando você deixa de olhar, aquela ferida vai se tornar uma cicatriz. Você vai lembrar com saudade, com alegria por ter vivido com aquela pessoa, mas não vai ter dor, não vai ter tristeza. Ok? Bem, assim também acontece com os deuses pagãos. Eu antigamente servia a outro deus. Aí você vai e guarda um souvenirzinho. Sempre que você olhar para aquilo, você vai lembrar do tempo que você servia a outros deuses. Se desfaz disso. Isso não vai te fazer bem. Desfaça. Assim como o rei Josias fez, elimine tudo aquilo que faça lembrar os deuses pagãos. Eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá que queimaram incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e às constelações e a todos os exércitos celestes.
Bem, repetindo, nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Nessa nova aliança, nós devemos amar os nossos inimigos e não matar os nossos inimigos. Por favor, não pense dessa forma, tá? Vivemos debaixo da aliança do amor, declarada por Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós seguimos a Jesus e entendemos que Jesus deu a verdadeira interpretação para a Torá, para os profetas, para os livros de sabedoria. Jesus deu a devida interpretação para o Velho Testamento, que nós cremos na Bíblia a partir da visão de Jesus, que acreditamos ser o Filho de Deus, que morreu por nós para levar os nossos pecados, para apagar os nossos pecados, ok? Verso 6, também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos do cemitério, de um cemitério público. Bem, o fato de queimar e jogar no cemitério quer dizer está morto. É como se estivesse sepultando aqueles itens. Então a memória daquilo também estava morta, ok? Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Será. Eles acreditavam que existia o sexo cultual, que as pessoas iam para lá, é como se fosse um bordel, né? Eles iam para lá e faziam sexo cultual. Enfim, Deus nunca ensinou isso, isso nunca foi para o povo de Deus. O relacionamento sexual, ele é feito para unir homem e mulher. E dessa união, onde os dois se tornam um, vai nascer uma família. E dessa família nós teremos sociedades, nós teremos profissionais, nós teremos um mundo diferente a partir da família. Então a família deve ser honrada, muito honrada. Ainda que enlatada, mas honrada. Ou seja, nós estamos em conserva, estamos conservando aquilo que é bom, conservando aquilo que é certo, conservando aquilo que traz crescimento, não somente espiritual, mental, intelectual, mas também emocional, de todos os tempos, de todas as formas. Verso 8. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, desde Gebá até Berseba, e profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem ao altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Bem, havia algo incomum, né? Os sacerdotes pagãos, eles comiam junto com os sacerdotes do Senhor, porque o paganismo era algo tão normal, foram anos, mais de 50 anos vivendo num paganismo que tornou-se uma coisa normal. Então os sacerdotes pagãos comiam junto com os sacerdotes de Deus. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Tanto Tofete quanto Ben-Inom eram lugares que tinham estátuas do deus Moloque. Lembrando, o deus Moloque era uma grande estátua de ferro que no seu ventre tinha uma fornalha. Então as crianças, os filhos, eram sacrificados, eram queimados ali. Josias joga tudo por terra, acaba com tudo isso. Acabou com os cavalos e os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Existiam rituais ao deus Sol que eram realizados com carruagens brancas e também cavalos brancos. Possivelmente esses cavalos, essas carruagens, são o que o texto fala, aonde eles foram exterminados, foram queimados. Por quê? Porque olhar para aquela carruagem, para aqueles cavalos, lembrava da adoração ao Deus Sol. E o que Josias queria fazer era acabar com todo tipo de lembrança que pudesse levar aquele tempo. Então ele manda também destruir tudo aquilo. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, e retirou-os dali.
despedaçou-os e atirou um entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Algumas coisas importantes aqui, né? Veja que Salomão, ainda que fosse muito inteligente, ele havia levantado altares para outros deuses, exatamente para poder agradar as suas esposas. Ele queria agradar mais as mulheres do que a Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Não queira agradar mais aos homens do que a Deus. Não queira agradar mais aos seus filhos, a esposa, o marido, mais do que a Deus. Deus está acima de todas as coisas, ok? E ele destrói isso, mesmo que tenha sido construído por Salomão, o homem mais inteligente que tenha passado sobre a face da terra, ele destrói, porque ele quer cortar qualquer vínculo com aquilo que lembrasse ou que fizesse menção a deuses pagãos. Ele quer cortar. E outra coisa, né? Ele tem uma atitude aqui que é de jogar ossos sobre todo aquele entulho, né? Tudo que ele estava destruindo, ele jogava ossos. Por quê? O judeu não podia tocar nos ossos de pessoas, senão ele se tornava impuro. Então, jogando os ossos em cima daquilo, nenhum judeu iria lá para poder pegar aquelas coisas. É muito interessante isso, né? Como que ele foi inteligente a ponto de tomar essa atitude. Porque além dele não fazer, ele não queria que o povo também fizesse, adorasse a outros deuses, ou que usasse aqueles utensílios que eram utilizados para o louvor de outros deuses. Verso 15. Até o altar de Betel. O altar de Betel era o lugar do templo, onde estava o templo do reino do norte. Tá? Então, a Samaria era a capital, mas Betel é onde ficava o templo, onde o reino do norte adorava. O altar idólatra edificado por Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse estas coisas. Irmãos, as atitudes de Josias são importantes para que nós possamos repetir esses atos. Não ter qualquer tipo de relacionamento com o pecado. Nós estamos no ano da santificação. Então é um ano de nós olharmos para dentro e vermos aquilo que desagrada ao Senhor e nos livrarmos disso. E tornarmos tudo isso impuro, a ponto de não tocarmos, de não lembrarmos, de não cometermos esses atos. Ok? Bem, aí depois vem uma outra atitude de Josias que é assim incrível, né? Olha só, verso 21. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. E olha só que interessante. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como essa. Ou seja, ele está com o coração tão voltado para Deus que ele oferece excelência na celebração da Páscoa. A Páscoa é relembrar da libertação do Egito. Então, o judeu, quando celebra a Páscoa, ele lembra da libertação do Egito. Então, Páscoa é libertação. Para nós cristãos, a nossa Páscoa é Jesus, tá? Que nós celebramos a libertação do pecado através de Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. Mas, então, Josias, ele celebra uma Páscoa como nunca foi vista, exatamente porque ele queria oferecer para o Senhor excelência. Seja fiel, mas seja excelente naquilo que você faz para o Senhor. Verso 24. Além disso, Josias eliminou os médiuns que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém.
Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Santificar-se é isso, irmãos. É você se colocar diante do Senhor com todo o seu coração, ou seja, com todo o seu sentimento, com toda a sua alma, que é a sede do intelecto, porque se nós não estivermos integralmente diante do Senhor, não haverá excelência, não haverá conexão com Deus. Não adianta eu entregar só uma parte da minha vida e não entregar outra. Eu entrego ao Senhor todas as partes da minha vida, todas. Bem, infelizmente, verso 29, durante o reinado do faraó Neco, rei do Egito, ele avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-los, mas o faraó Neco enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e ungiu e proclamou rei no lugar de seu pai. Deixa eu correr aqui para a gente chegar até o final, se bem que agora são pontos menores que a gente vai considerar. Verso 31. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova. Ainda que o seu pai, Josias, tivesse deixado um legado, ele não considerou e fez aquilo que Deus reprova. A Bíblia diz tal como os seus antepassados. Mas ele reinou 3 meses só. A consequência da sua atitude logo veio. Verso 33. O faraó Neco o prendeu em Libna, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. E colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai, Josias. E mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde morreu. O rei que foi ungido depois de Josias, que era filho dele, fez o que desagradava ao Senhor. Ele foi levado para o Egito como escravo e lá acabou morrendo. Eliaquim, que teve o seu nome mudado para Jeoaquim, ele assume como rei. Bem, Jeoaquim, que era o antigo Eliaquim, ele paga ao faraó aquilo que ele havia combinado. E depois, a partir do verso 33, fala um pouco mais sobre ele. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Também ele não conseguiu, ele não colocou em prática aquilo que tinha recebido do rei Josias, infelizmente, E durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos, escravo. Tudo que a terra produzia era para entregar para Nabucodonosor. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Isso aconteceu, verso 3, agora estamos no capítulo 24, Verso 3. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Era consequência ainda do pecado de Manassés, que Josias não viu essa invasão de Nabucodonosor, mas os seus descendentes acabaram vendo, tudo por causa do pecado de Manassés. Verso 6. Jeoaquim descansou com seus antepassados e seu filho Joaquim, guarde esse nome, Joaquim foi seu sucessor. Verso 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filho de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Verso 12. Então Joaquim, rei de Judá,
Sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais entregaram todos se entregaram todos e todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou Joaquim como prisioneiro. Ele vai voltar lá no finalzinho, tá? Bem, verso 14. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas e só ficaram os mais pobres, porque alguém precisava cuidar das vinhas, porque em algum momento Nabucodonosor viria a Jerusalém para poder colher das vinhas. Imagine o que é você cuidar de uma vinha, cuidar de uma plantação, e daqui a pouco vem o seu senhor de forma assim brutal e toma tudo. Era terrível, né? Verso 18. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, e ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Bem, obviamente que isso não vai dar certo, né? Nessa leva aí, irmãos, é que Ananias, Misael e Azarias e Daniel são levados para a Babilônia. Eles são levados nesta leva, né? E eles se tornam conselheiros do rei Nabucodonosor. E depois você vai conhecer a história quando nós chegarmos ao livro de Daniel, que é uma história também muito bonita e inspiradora. Bem, então o rei Zedequias ele se rebela contra o rei Nabucodonosor. Verso 5. Mas, estamos no capítulo 25 agora. Mas o exército babilônico perseguiu o rei e o lançou nas planícies de Jericó. Todos seus soldados o abandonaram e ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos e prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Crueldade, né? Primeiro eles mataram os filhos do rei na presença dele, vendo, e depois furaram seus olhos para que ele não visse mais nada, e a última imagem que ele ficasse na memória fosse exatamente aquela da morte dos seus filhos. Verso 8. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. É o golpe de misericórdia. Ele queima tudo, exatamente para que eles não pudessem voltar, mas voltam depois, né? Mas a ideia dele era, vamos destruir tudo para que ninguém mais volte para esse lugar. Mas o comandante deixou para trás alguns dos pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos, conforme nós já tínhamos visto anteriormente. Verso 22, Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Mas algumas pessoas não viram com